Então, meu parente, Felipe, me convidou para falar um pouco aqui sobre masculinidades na educação, né? E aí, essa reflexão, para mim, eu acho muito interessante, é desafiador, né? Porque nós que somos indígenas, a gente costuma ser colocado num lugar de só falar sobre questão indígena, né? E eu acho muito, queria agradecer muito ao Felipe essa oportunidade de abordar outras temáticas a partir de um olhar indígena, né? De um olhar apenas porque não existe uma visão indígena. Eu não posso oferecer para vocês, infelizmente, a visão indígena, porque não existe uma visão indígena, né? Os povos indígenas são vários, né? Nós somos mais de 300 povos diferentes. E dentro de cada um desses povos existe uma infinidade de individualidades, de formas de estar no mundo, né? Existem coisas que nos unem, mas existem muitas peculiaridades. Então, o que eu posso oferecer para compartilhar aqui hoje é uma perspectiva indígena de um homem indígena, um homem hétero, cis, indígena, que é um indígena em retomada ancestral, né? Eu não nasci no território Munduruku, eu não vivo nos territórios do nosso povo. Eu nasci aqui em Belém do Pará, na capital do nosso estado. Eu moro em Ananindeua, que é uma cidade aqui da região metropolitana. Embora seja indígena, mas eu sou um indígena em contexto urbano. E em retomada, né? Porque eu represento a terceira geração da minha família que, pela violência colonial, foi forçada a viver no contexto urbano, na periferia aqui dos centros urbanos, né? Então, da Amazônia. Então, é essa perspectiva que eu posso compartilhar e fico muito feliz em tentar compartilhar. Então, quando a gente discute masculinidades na educação, eu sempre gosto assim de, antes de nos aproximarmos, recuar 2 passos, sabe? Porque eu acho que a gente precisa começar refletindo o que é educação. Quando a gente discute educação, eu sempre gosto de problematizar o que é educar, né? E o que é, para que serve, e entender que masculinidades são essas, né? O que é masculinidade, para que serve a masculinidade? Porque educação, para mim, ela vem sempre com da forma como a educação nos é imposta na sociedade colonial, ela é sempre um processo muito violento, assim, sabe? Para mim, a educação é uma coisa que remete a uma questão muito violenta, porque nós indígenas, nós fomos tidos por muito tempo, né, por mais de meio milênio, como um povo, como selvagens, né? Selvagens que precisavam ser educados, que precisavam ser civilizados. Então, a educação chega para nós como uma necessidade de nos enquadrar dentro de parâmetros muito restritos e muito limitados, né? Então, tanto que como é que a educação chega? Como é que o colonizador traz a educação? Ela é praticada em um espaço restrito, que é a escola, é a sala de aula, trazida por figuras de autoridade, né? Os nossos primeiros educadores, na visão do colonizador, vão ser os jesuítas, né? Os sacerdotes, com a missão de catequizar, para nos enquadrar dentro de um pensamento que é o pensamento colonial. Então, essa educação, para mim, assim, ela já é problemática. A gente já tem que refletir aí que educação é essa. Porque nós temos educação, mas a nossa educação originária, ela é uma educação diferente, ela é uma educação que não é praticada em um espaço restrito, né? A relação, a educação das crianças nas aldeias em que os nossos ancestrais viviam, não tinha uma escola, não tinha uma sala de aula. O mundo era a sala de aula. A escola era a convivência
com os parentes, né, com os diferentes, com as diferentes realidades, com os diferentes seres, com as diferentes presenças que existem na floresta, na aldeia, dentro de casa, no terreiro central, né? Então, a educação, para nós, é esse processo contínuo, é esse processo que se dá em todos os espaços, é esse processo que se dá não de uma autoridade para alguém que precisa ser educado, mas é um processo de trocas, né? Então, acho importante pontuar isso, né? Descolonizar essa visão de educação, limpar esse meio de campo aí, já que nós estamos falando de educação, de masculinidades na educação, né? E a masculinidade? O que é masculinidade? Para que serve a masculinidade? Masculinidade de quem? Masculinidade para quê? Né? Eu, na minha realidade de indígena em contexto urbano, crescendo aqui na cidade, na periferia de um centro urbano, a masculinidade chega para mim num enlatado de Hollywood, né? Basicamente, na cidade, a gente aprende a ser homem, né? A gente aprendeu a ser homem vendo os grandes homens na televisão, né? A minha geração é uma geração ali dos anos 80, dos anos 90, que tem o modelo de masculinidade, o Rambo, o Braddock, os Steven Seagal, né? Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, né? Aqueles burucutus bombados, musculosos, impassíveis, né? Violentos, pegam na marra aquilo que eles querem, né? Esse foi o modelo de masculinidade que o colonizador, né, barbudo, né? A barba, por exemplo, a ausência de barba por muito tempo na minha infância, na minha adolescente, foi uma fonte imensa de frustração, né? Porque como amazônida, como homem indígena, a barba, eu nunca tive muita barba, né? Nunca tive barba assim. A minha barba ela é dura e cheia, né? É dura de nascer e cheia de falha. E para mim assim sempre por muito tempo foi uma angústia, né? Não ter uma barba fechada, uma barba máscula, né? Não ter tantos pelos pelo corpo, né? Que os homens são isso, os homens são peludos e tal, os homens são não ser um homem gordo, não ter músculos, né? Então tudo isso. Então essa é a masculinidade que como colonizador nos impõe. Mas a ancestralidade me trouxe a minha ancestralidade munduruku indígena, ela me traz um outro testemunho de masculinidade, uma visão completamente diferente do que é esse masculino, né? Porque, por exemplo, a começar aqui na Amazônia, por uma questão bem prática, né, do ambiente, da floresta, o calor, a umidade, a floresta, a mata fechada, né? As pessoas veem na televisão floresta, veio uma capoeirazinha com árvores de 15 centímetros de diâmetro, 30 centímetros de diâmetro de tronco, esparçadas assim, e dizem assim, olha, isso aqui é uma floresta. Não. Muito longe, aquilo ali é uma capoeira, meu parente. Floresta amazônica são árvores de 3, 5, 7 metros de diâmetro. É uma mata tão fechada que tu não enxerga 2 metros diante do teu nariz, no meio da mata. Ela é tão fechada que tu não enxerga muito longe, né? É tão fechada, por exemplo, que na floresta, para caçar, os parentes usavam mais uma zarabatana do que o arco, né? Porque o arco, para puxar, para te enxergar longe, o arco era algo reservado mais ao campo aberto, o arco e a flecha.
no interior da floresta, os parentes usavam mesmo era a zarabatana, né, que ocupava menos espaço e tal, que era mais apropriado o ambiente. E nessas condições, os nossos homens indígenas, eles tinham o hábito, por exemplo, de se depilar, né? Algo que propiciou, provavelmente, aí, o fato de que o homem indígena, por natureza, assim, por estereotípico, tem muito poucos pelos corporais, né? E reforçavam isso se depilando completamente, então, tirando a cabeça, o cabelo, que tinha cortes próprios, então eram homens completamente depilados, né? O cabelo, às vezes, comprido, né? Que a gente existe um padrão de masculinidade que o colonizador impôs por muito tempo, que eram os cabelos curtos, né? Então os nossos homens eles já tinham os cabelos mais compridos. Por exemplo, na visão do colonizador, o homem é mais simples, é mais prático, é a mulher que se pinta, é a mulher que se enfeita. Para os nossos parentes, para os nossos ancestrais, não era assim que funcionava. Quase sempre os homens eram aqueles que mais tinham necessidade de chamar atenção. Então, os homens eram que se enfeitavam. Por exemplo, o Munduruku não usa cocá, né? Não, cocá, a moda tupi, a cocá que as pessoas têm no imaginário, não é dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais, eles usam aqueri. O aqueri, ele é como o aqueri masculino, ele é uma touca. Os parentes chamam de capacete munduruku também, às vezes. Ele parece uma touca, assim, um capacete, né, porque é associado aos guerreiros, um Munduruku, de penas coloridas. E a distinção para as lideranças é que eles têm as penas de cauda de arara, assim, voltada para trás e para baixo. Era a distinção no passado para as lideranças masculinas. E o aqueri feminino era bem mais simples, é só uma tiara, uma tiara em volta da cabeça, sem tanto, né? Os homens usavam dentes de animais ou às vezes até dentes de inimigos humanos mesmo, em cintos, tinham braçadeiras, se enfeitavam todos de plumas, de dentes, de ossos, né? Para mostrar ossos e presas que demonstrava sua habilidade como caçador. Então, era próprio dos homens, entre os nossos ancestrais, se enfeitar, né, para conquistar a atenção feminina, né, como fazem muitas aves, inclusive, né. Entre as aves, normalmente os machos são mais coloridos, são mais enfeitados e as fêmeas chamam menos atenção, né, são mais discretas, que é completamente o contrário do que os estereótipos de masculinidade e feminilidade que são impostos pelo colonizador hoje em dia, né, porque no passado nem sempre foi assim também, isso muda ao longo do tempo, né? Por exemplo, em séculos passados, mesmo na Europa, as perucas mais elaboradas, o próprio sapato, os próprios sapatos de salto, por exemplo, foram desenvolvidos para serem usados por homens inicialmente, né? Para ter mais estatura e tal, né? E os homens também, mesmo na Europa, usavam maquiagem, né? Os nossos parentes aqui, já os nossos ancestrais, se pintavam também. Então, por exemplo, o homem indígena, como era no passado, antes da colonização, ele tinha uma expressão de masculinidade que era essa masculinidade que se depila, sem constrangimento, que mantém os cabelos compridos, que se pinta, que se enfeita, né? E aí, que é uma forma de ser homem, de expressar masculinidade, que é uma forma completamente diferente, né? Então, quando a gente fala de masculinidade, tem tudo isso, né? É a masculinidade como nos é imposta pelo colonizador ou é essa masculinidade originária, né? O povo Munduruku, ele é muito famoso entre os antropólogos, os estudiosos aí da cultura, da história,
como um povo muito fortemente patriarcal, né? O, 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 o filho de... Entre os Mundurucus existem clãs, né? E cada clã tem as suas famílias. E o que define a que clã e a que família o Munduruku pertence, né? Essa é uma prática hoje que está muito em desuso, em poucos territórios os parentes mantêm essa prática, mas originalmente, né, nos registros mais antigos que se tem, o que define o pertencimento do clã e da família era a linhagem paterna, né? Então, nesse sentido, havia uma cultura patriarcal entre os Mundurucus. É difícil saber se essa cultura patriarcal ela é algo de fato originário ou se é algo que já é uma influência do colonizador sobre o nosso povo, né? Porque os relatos mais antigos com o povo Munduruku, eles remontam já ali final do século XVIII, né? Antes disso, antes de 1780, ali nas últimas décadas do século XVIII, não há não se tem notícias do povo Munduruku, né? Então, quer dizer, quando o povo Munduruku estabelece o primeiro contato com o colonizador, já fazia séculos que os colonizadores caminhavam por aqui. Então, a gente não sabe, por exemplo, se essa patrilinearidade do povo Munduruku ela é originária ou é fruto já do contato colonial. Embora nos Andes, os povos andinos, aonde havia sociedades, né, complexas e que por isso o colonizador considera mais civilizado, né, mais complexas, com exércitos profissionais, com uma elite constituída, com a divisão entre privilegiados e aqueles sem privilégios e tal, né? Nessas sociedades se sabe que a ordem era uma ordem patriarcal, né? Porque também o patriarcado tem duas formas da gente encarar o patriarcado e a masculinidade, né? Ou a gente encara como dados naturais, né? Ou o patriarcado e a masculinidade seriam algo dado pela natureza, algo naturalmente estabelecido, ou seria uma construção social, né? Eu acredito, me parece, eu tenho a impressão de que a verdade ela está em algum ponto no meio desse caminho aí, né? O nosso povo Munduruku, originalmente, havia uma divisão entre homens e mulheres, havia uma espécie de papel de gênero que se mantinha principalmente na divisão de trabalho. Então, na divisão de tarefas dentro de uma aldeia, haviam tarefas que eram consideradas masculinas e tarefas que eram consideradas femininas. O que era masculino? A caça, a guerra, e cabia aos homens da aldeia as tratativas com outros povos, com outras aldeias. Tudo que era assunto externo à aldeia era assunto dos homens, era assunto masculino. E as mulheres? A esfera de poder feminina ela estava na agricultura, quem fazia o plantio, a colheita, e os assuntos internos da aldeia, os conflitos internos, o planejamento, a gestão dos recursos que a aldeia disponibilizava, eram assuntos femininos, eram tratados pelas mulheres. Então, isso, no entendimento Munduruku, no entendimento tradicional, é um reflexo da natureza, de uma suposta natureza de gêneros, né? A necessidade, porque o povo Munduruku era um povo nômade, né? Era um povo que se mantinha no território 5, 7 anos, a gente ficava fixo no lugar até se mudar de novo. Enquanto estava fixo ali, as mulheres, basicamente, elas ficavam na aldeia, cuidando dos assuntos internos, cuidando das crianças, dos idosos, da alimentação,
das colheitas, do plantio, enquanto os homens se deslocavam para caçar, para fazer as relações tanto diplomáticas quanto de guerra com outros povos, com outras aldeias. Então, esse era o arranjo. Mas, mesmo assim, mesmo com essa divisão supostamente clara, supostamente natural e tal, pela necessidade, porque as mulheres engravidavam, as mulheres precisavam, e uma mulher grávida, ela estava vulnerável, então, o fato de permanecer na aldeia, de estar mais sedentária, era uma forma de garantir a proteção dessa grávida, dessa que estava amamentando, que estava cuidando das crianças, né? E os homens, por não terem essa questão da gravidez, da menstruação, disso, eram vistos como mais livres e tal para estar saindo. Então havia uma certa divisão nesse sentido. Só que mesmo essa divisão, ela nunca foi uma divisão absoluta. Não era absoluta, né? Por quê? Porque há relatos bem documentados, inclusive nos relatos coloniais, de que haviam mulheres que participavam de guerra. Nessas tratativas, em que os homens saíam para guerrear ou por tratar, algumas mulheres, às vezes, os seguiam. E algumas vezes essas mulheres tomavam à frente nos combates, né? Às vezes para prestar suporte aos guerreiros, às vezes atuando mais nas guerras, nas tratativas com outras, nas tratativas diplomáticas, mais no apoio, mas às vezes do mesmo papel, né? Assumindo papéis que supostamente seriam papéis masculinos. Assim como o mesmo acontecia em relação aos homens também, porque tem relato, por exemplo, que alguns trabalhos, em tese, a agricultura era um assunto feminino entre os mundurucus. Mas, por exemplo, a principal atividade agrícola do povo munduruku, que é o plantio da mandioca, da mandioca, ele envolvia o trabalho masculino. Os homens precisavam trabalhar. Por quê? Porque para te preparar o terreno para plantar mandioca, dá muito trabalho. Então, todo mundo tinha que se juntar, tinha que arrancar os tocos, tinha que tocava fogo, arrancava, limpava, coivarava, e depois também arrancar a mandioca do solo, também é um trabalho muito árduo, que toda a aldeia se envolvia, então os homens também participavam, né, disso, embora a agricultura fosse vista como um assunto feminino. Então, quer dizer, apesar do discurso predominante dos registros antropológicos, inclusive, que registram essa divisão, supostamente, né, se fala muito em divisão sexual do trabalho, desses papéis de gênero, supostamente por questões naturais, né, uma suposta natureza de gênero, uma divisão do trabalho nas aldeias, mas essa divisão ela não era absoluta. Havia margem para diálogos, para o diálogo entre esse entendimento do que é o universo masculino e do que é o universo feminino. E é interessante perceber, por exemplo, que nada disso tem a ver com sexo, né? Necessariamente não tem a ver com sexualidade, porque você não tinha essa visão que se teve por muito tempo, de que, por exemplo, ser homem é ser heterossexual, né, e tal. Não tinha, porque, inclusive, não necessariamente, né, porque, inclusive, a cobrança sobre a heterossexualidade, sobre a necessidade de tu identificar quem é o pai daquela criança e tal, me parece algo que foi construído a partir do momento em que tu tens que definir heranças, que tu tem que definir propriedades
e nada disso era uma questão para os nossos ancestrais, né? Os nossos ancestrais não tinham propriedades, os nossos ancestrais não tinham necessidade de herança, e as crianças eram criadas meio que coletivamente. Tem um relato colonial sobre os missionários, vendo a forma como as crianças indígenas eram criadas assim, coletivamente, comunalmente, entre o povo, que ele diz assim, que ele pergunta ao indígena, não era exatamente o povo Munduruku, esse relato, eu acho que, se eu não me engano, é um relato com relação ao povo originário da América do Norte, né? Mas que ajuda a gente a entender um pouco como nossos parentes, como numa sociedade sem propriedade, sem herança, sem essa necessidade da transmissão dos bens, essas questões de sexualidade, de parentesco, elas são muito menos importantes. O missionário, nesse relato, o missionário pergunta para o indígena, né, se entre as crianças da aldeia poderia ter certeza de quem o nome, né, se ele poderia ter certeza eram filhas, quais daquelas crianças eram filhas dele, né, se ele poderia apontar. E o indígena, ele fala, não, eu não posso ter com certeza, pai dessas crianças é meu filho de sangue, né? E aí o missionário diz, eu sinto pena de você, porque você não consegue apontar entre essas crianças da aldeia quem é seu filho de sangue. Aí ele diz, não, e o indígena responde para ele, não, eu sinto pena de você, porque você tem que escolher entre essas crianças para quais você pode dar amor, né? Porque você só pode dar amor para aqueles que são do seu sangue, e eu não. Então, embora esse relato ele não se refira especificamente ao povo Munduruku, mas eu entendo que dialoga muito, porque no nosso povo Munduruku, uma das nossas tradições mais antigas era de que um guerreiro, os nossos guerreiros, eles eram responsáveis por acolher as viúvas e os órfãos dos inimigos de guerra. Então, uma vez que a gente fazia guerra, quando se fazia guerra, o inimigo era derrotado, era uma obrigação do guerreiro Munduruku acolher as viúvas e as crianças. E a viúva e as crianças, elas não eram acolhidas como mulher do guerreiro. Não era que eu matei o guerreiro inimigo e a mulher dele agora vai ser minha mulher. Não, porque ela é aceita no povo Munduruku como membro do meu mesmo clã. Então ela vem numa condição de irmã, porque os Mundurukus, eles não podem casar dentro do clã, né? Os casamentos dentro do clã são proibidos. Então, ela vem para fazer parte do meu clã, então eu não posso casar com essa mulher, ela vai ser minha irmã, e as crianças vão ser agora adotadas também, vão ser parte do clã, vão ser parte da minha família, né? Como parte do meu clã, da minha família, como filhos. A mulher vem como irmã, mas os filhos dela vêm como meus filhos, como sobrinhos e tal, vêm conviver. Então, essa masculinidade munduruku ancestral, ela não tem esse apego, por exemplo, ao filho de sangue, a ter filho, aquele que vai carregar o meu sangue e tal. Não existe necessariamente essa relação para ter o acolhimento, né? Então, o processo de adoção, de acolhimento, ele é algo que está presente na nossa concepção ancestral de masculinidade já, também, né? Ou seja, não precisa, a questão da consanguinidade, né, de ter que ter sexo com uma mulher para poder gerar os filhos, não é uma necessidade imperativa no que é a masculinidade ancestral, Munduruku. E só para eu concluir, que eu estou falando muito, né? Talvez tenha fugido um pouco do tema, mas uma coisa que eu gosto muito é o seguinte: nas nossas línguas originárias, eu acho engraçado, até alguém falou antes de mim aí, algum dos parentes aí falou antes de mim, da questão da linguagem neutra, né? Porque o português, ele é uma língua muito bárbara, né? Ainda tem tudo isso, né? A linguagem neutra ainda é algo muito recente. Nas nossas línguas originárias, a maioria das linguagens já são neutras por natureza, né? Então, por exemplo, não existe ele e ela, nem no Tupi, nem no Nhangatu, nem no Munduruku. Em todas essas línguas, a língua já é neutra,
não tem essa... O marcador de gênero, ele não é algo inerente às nossas línguas. E vai além, né? Por exemplo, em Munduruku, o meu, o pronome possessivo meu, a gente tem duas formas de falar que algo é meu. Tem o possessivo alienável, que é aquilo que está meu, que não é, o alienável é aquilo que está meu, por exemplo, a canoa, a minha canoa. Ela nesse momento ela é minha, mas eu posso perder, posso trocar, outra pessoa pode pegar. Então é um meu alienável. E existe um meu que é inalienável, aquele meu que é meu mesmo, que ninguém tira, como é o meu corpo. O meu corpo é meu mesmo e ninguém tira. Então, quando é alienável, a gente usa e como prefixo. E. Quando é inalienável, quando é algo que eu não posso perder, que é inerentemente meu, eu uso o, né? E aí, por exemplo, pai em Munduruku, a gente diz, meu pai em Munduruku é ebai. Ou seja, o pai é alienável. O pai você tem, mas você pode perder, você pode trocar, pode mudar o pai, né? Ebai. E já a mãe em Munduruku é oxi, porque a mãe que te pariu, tu não perde nunca o vínculo com ela. Vai ser sempre a tua mãe, né? Então é Oxi. Oxi é minha mãe, Ebai, meu pai. O pai é alienável, muda, troca, é um vínculo mais efêmero. E a mãe é a Oxi. É meu também, mas é um meu inalienável. É um vínculo que não se rompe, jamais. Então, acho que isso ajuda também a entender como é que funciona a questão da masculinidade originária, pelo menos no nosso povo, e é o que eu posso trazer. É isso.